Eu juro solenemente não fazer nada de bom, você com certeza já se perguntou na sua vida onde estavam as outras escolas de magia ao redor do mundo, porque você, fã de Harry Potter que não sabe, existem junto com Hogwarts 11 escolas de magia ao redor do mundo reveladas pela autora J.K. Rowling em 2016. Entre elas uma escola brasileira, Castelo Bruxo, temos escola no Japão, na África, Estados Unidos, tem na Europa, tem também em vários outros lugares. Mas a pergunta que não quer calar, e eu acho que é por isso que você clicou nesse vídeo, por que as outras escolas não ajudaram Hogwarts? A gente está falando de um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos, a gente está falando de Lord Voldemort, que podia causar um caos ali mundial porque ninguém ajudou. Durante o período do quarto livro de Harry Potter Cálice de Fogo, nós descobrimos que existiam outras escolas de magia pelo mundo. A gente foi apresentado ao Instituto Durmstrang, que foi onde o Victor Krum estudava, onde o Grindelwald, o vilão de Animais Fantásticos, estudou, e também a Academia Beauxbatons, que é aquela escola que fica ali em Paris, e a Fleur Delacour, a Madame Maxime, tudo isso nós somos apresentados. Quando Animais Fantásticos, de onde habitam, o primeiro da série Animais Fantásticos, foi lançado lá em 2016, nós ficamos sabendo que existiam outras escolas ao redor do mundo e nós tivemos um foco maior na Ilvermorny, que é a escola norte-americana. Eu lembro que na época foi um alvoroço, até porque nós descobrimos que existia uma escola de magia no Brasil, Castelo Bruxo. Ao total são 11 escolas de magia pelo mundo, mas a pergunta que não quer calar é por que elas não ajudaram. Já arrebenta o seu like, é muito importante. Se você gosta do canal, já deixa o gostei aqui embaixo e também não esqueça de se inscrever no canal. Se você chegou nesse vídeo e não é inscrito, confere aí, é só o botão vermelho inscrever-se, é de graça, você não vai pagar nada, é só apertar ele aqui embaixo. Você já tá sabendo que você pode ir para Orlando, para os parques de Harry Potter comigo em julho de 2020. Tá rolando um grupo de viagem da Magic Blue Turismo, o grupo foi todo reestruturado, tá mais barato, então a hora é agora, gente. Clica no primeiro link da descrição, lá tem todas as informações do pacote, o que nós vamos fazer, o que está incluso, os preços, os valores, tem tudo por lá. Caso você tenha interesse real, preencha o formulário que está lá no fim desse site que vocês estão vendo aí na descrição. Preencha o formulário, peça para sua mãe, para o seu pai, fala com eles sobre esse pacote. O grupo de viagem acontece em julho de 2020, ou seja, nós vamos passar definitivamente as férias em Hogwarts, então aproveita, clica no primeiro link da descrição, convence seu pai, convence sua mãe, vai todo mundo junto, vamos participar desse grupo de viagem da Magic Blue Turismo. É só adquirir o pacote no primeiro link da descrição. No universo de Harry Potter nós tivemos duas grandes guerras, nós tivemos a Primeira Guerra Bruxa e também a Segunda Guerra Bruxa. A Primeira Guerra Bruxa foi quando Voldemort tomou o poder pela primeira vez, quando ele saiu lá de Hogwarts, quando ele se formou em 1945, começou a reunir seus seguidores e a partir ali de 1970 a gente teve a guerra e ela só foi se encerrar em 1981, quando o Harry sobreviveu ao Avada Kedavra do Voldemort e os pais do Harry morreram, mas ali era o fim da Primeira Guerra Bruxa. Já a Segunda Guerra Bruxa nós podemos falar que ela começou de fato quando Voldemort recuperou o seu corpo, embora ele já vinha tentando recuperar desde Pedra Filosofal, quando ele recuperou o seu corpo em Cálice de Fogo, Ordem da Fênix, a gente vê ele já tomando, aparecendo para o Ministro da Magia, as coisas começaram a ficar mais difíceis. Com toda a história das Horcruxes, com a caça das Horcruxes, nós tivemos o fim da Segunda Guerra Bruxa em 1998, em maio, no dia 2 de maio, a data da Batalha de Hogwarts, que nós tivemos o Voldemort morto agora, oficialmente pelo menos é o que se sabe, mas ele morreu e ali chegava o fim à Segunda Guerra. Mas calma lá, uma pergunta que sempre esteve na cabeça dos fãs, onde estavam as outras escolas de magia ao redor do mundo? A gente sabe do perigo que o Lord Voldemort trouxe, pelo menos ao Reino Unido, porque as outras escolas não ajudaram. Essa é uma pergunta muito interessante, porque o Voldemort, ele é um vilão extremamente poderoso, ele poderia invadir todas as escolas se ele pudesse, ele podia reunir seguidores todos os lugares do mundo, até chegar então em Hogwarts muito mais fácil. A gente é apresentado ao Ministério da Magia em Ordem da Fênix, quando nós vemos o Harry indo naquela audiência junto com o Arthur Weasley, e a gente percebe que o governo britânico é como se fosse ali o Ministério da Magia, né? Eles comandam tudo, a gente vê tudo que são leis bruxas do Reino Unido, são eles lá que controlam. É basicamente o governo do mundo bruxo. As escolas, obviamente, elas não têm autonomia para começar uma guerra. Quem tem autonomia é justamente o governo daquele país. Quando a gente se fala em Primeira Guerra Bruxa, Segunda Guerra Bruxa, é óbvio que essas guerras aconteceram e provavelmente tomaram proporções enormes a ponto de outras escolas de outros ministérios ao redor do mundo tomarem conhecimento. A gente está falando de um bruxo poderoso, mas que em teoria não atacou e nem prejudicou até então escolas ao redor do mundo e ministérios da magia ao redor do mundo também. O que a gente descobriu nos livros e filmes de Harry Potter é que o Lord Voldemort tomou o Ministério da Magia britânico
nos acontecimentos de Relíquias da Morte. O Lord Voldemort usou a maldição Império, que é uma maldição onde você controla basicamente outra pessoa, no atual Ministro da Magia, o Pio Ticnis. O Pio Ticnis que assumiu depois que o Rufus Scrimgeour, que é aquele personagem que a gente vê também em Relíquias da Morte, quando ele morre, né? A gente tem toda aquela cena do patrono, época do casamento do Guy Fleur, o ministro morreu e o atual já estava ali sob o comando de Lord Voldemort. Pensa comigo, Lord Voldemort falou, como eu posso controlar toda a comunidade bruxa do Reino Unido? Eu vou controlar o Ministério da Magia, o seu governo, assim eu tomo conta de tudo, das leis, do que pode, do que não pode fazer, e ninguém vai falar nada. O que eles podem fazer? Eu tô controlando o governo? Alvo Dumbledore, o diretor de Hogwarts, pelo menos até 1997, quando ele morreu nos acontecimentos de Enigma do Príncipe, ele estava preocupado em toda a questão das Horcruxes, ele estava querendo direcionar o Harry para o caminho que ele tinha que seguir. Depois da morte de Alvo Dumbledore, quem assume a direção da escola é Severus Snape, e depois nós temos a Minerva McGonagall, após a fuga do Snape, a assumir oficialmente a direção da escola. Mas na época da Batalha de Hogwarts, quem estava ali no controle de Hogwarts era Severus Snape, que até então todo mundo acreditava que era um comensal da morte do Voldemort e não ia fazer nada em relação a isso. A realidade é que Hogwarts estava refém de um Ministério da Magia assumido pelo grande vilão, pelo grande bruxo das trevas, e não podia muito o que fazer porque tudo aconteceu muito rápido. Mas agora nós temos que chegar em um lado muito importante dessa história. Qual era o real objetivo do Lord Voldemort? O que o Voldemort queria? Qual era o objetivo dele desde que ele teve seu corpo de volta? Era eliminar Harry Potter. Sabe qual é a realidade? O Lord Voldemort ele nunca superou a profecia que ele ouviu. Ele tinha como objetivo eliminar Harry Potter porque naquela famosa profecia um não poderia viver enquanto o outro sobreviver. Então o Voldemort estava preocupado ali em exterminar o Harry para ele viver em paz, até porque algum dos dois ia ter que morrer. Agora vocês percebem que nós temos objetivos ali bem formados. O Lord Voldemort queria acabar com a raça de Harry Potter. O Harry Potter estava preocupado em encontrar as Horcruxes para eliminar o Voldemort, e Hogwarts estava refém de um Ministério da Magia invadido. A Minerva até poderia enviar uma carta, uma coruja, para o diretor ali da Escola de Magia da França, da África, olha, do Ministério da Magia dos respectivos países, falando, olha, tá dando ruim aqui no meu país, tá começando algo que tá tomando proporções grandes, mas é uma coisa que eu imagino os outros ministros da magia recebendo essa carta da Minerva. Cada continente, cada escola de magia ao redor do mundo e cada ministério está cheio de problemas, cheio de conflitos internos, cheio de bruxos das trevas também querendo invadir ali o seu espaço, querendo causar o caos no seu país. Então, quando uma carta chega falando, olha, estamos passando por problemas por causa de um homem que na sua maior parte do tempo está escondido, porque ele está sendo eliminado aos poucos, o outro ministério ficaria assim, eu acho que a gente pode ajudar, mas calma lá, e aquele bruxo das trevas que está também roubando o nosso país e está causando geral? A gente tem nossos problemas também. Pelo menos é a forma que eu imagino isso, é a forma que eu imagino que as outras escolas de outros países, porque escolas não fazem nada, a escola não tem a possibilidade de iniciar uma guerra. O que a gente tem é um governo, é o Ministério da Magia, que faz as relações internacionais contra as escolas ao redor do mundo. É como se fosse realmente o nosso país, o nosso mundo, a terra em que vivemos. Outros países, as relações internacionais, quando dois países entram em guerra, outros países ficam ali só esperando para ver o que vai acontecer. É como se eles falassem, olha, vamos deixar eles se resolverem, vamos ver até onde vai isso, até onde esse careca sem nariz vai, vamos deixar ele seguindo, vamos ver até onde as coisas vão. A partir do momento em que esse cara começar a prejudicar ali o meu país, aí, meu amigo, aí eu vou falar com ele. Aí eu vou ajudar, porque, né, a escola tá pegando fogo e aí o caos, o Reino Unido já tá, os bruxos já estão dominando um país inteiro. Calma lá, a gente tem que impedir isso. Mas não foi muito o que aconteceu, né? Pelo menos não foi o que a gente descobriu nos livros de Harry e também nos filmes. A gente não tem menção nenhuma de outras escolas. Podemos dizer que toda essa guerra bruxa foi mais um problema britânico em si. Não foi um problema africano, não foi um problema brasileiro, norte-americano, foi um problema britânico e todos os bruxos ali do Reino Unido tinham que cooperar entre si para finalizar esse problema, para não tivesse que envolver outro país na questão, até porque o Lord Voldemort ele não tinha esse total interesse de recrutar bruxos de todos os países, ele estava ali preocupado com o Reino Unido, recrutando gigantes, lobisomens, mas todos pelaquela região. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual vocês acham que foi o papel das outras escolas de magia, de bruxaria pelo mundo, e eu quero que vocês pensem o seguinte, qual escola de magia
vocês acham que ajudaria Hogwarts primeiro? Deixem aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham entendido meu ponto de vista. Caso você discorde deles, por favor, deixa aqui nos comentários, porque a gente tem que ampliar o nosso conhecimento. A gente tem que trabalhar juntos aqui e a gente tem que ouvir, eu tenho que ouvir de vocês o que vocês acham sobre isso. E não esqueçam de entrar no primeiro link da descrição. Gente, vamos para Orlando ali em julho de 2020 e participar desse grupo de viagem. Clica no primeiro link da descrição para ver todas as informações do pacote, para adquirir esse pacote. É muito importante. O pacote foi reformulado, os preços abaixaram, então a hora é agora. Vamos para Orlando conhecer os parques de Harry Potter juntos. É só clicar no primeiro link aqui da descrição. Não esqueça do like, não esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal feito feito e tchau!